Além do YouTube ficar me enchendo o saco dizendo pra eu fazer um trailer pro canal, tem uma galera perguntando por que nos vídeos eu não falo sobre os problemas, sobre as interpretações da história crítica, sobre as questões sociais modernas. Então vamos começar aqui para eu explicar um pouquinho de história, como é história narrativa, história crítica e história positivista. Para você entender que o canal é um canal de história narrativa, então se você gosta de história crítica da teoria dos análises, pode ir para outro canal. Se você gosta de história positivista, factual, vai cair no Enem, pode ir para outro canal. Aqui é história narrativa, é apologética. Eu sei que você não deve ter o menor interesse nisso. Então eu vou tentar explicar de um jeito engraçado para você entender e aí decidir se quer ficar ou não. Na faculdade de História há diversas tradições historiográficas. A historiografia é a forma, é a raiz de se escrever a história. Toda historiografia parte da fonte documental, ou seja, da verdade. O professor de História é o professor que se atém à verdade. Só que da verdade pode-se contar três formas principais. A interpretação história clássica, ou a história como narrativa, história como apologia, você contar a verdade de um ponto de vista narrativo que pode ser interessante, que a pessoa gosta. A ideia da história é ser divertida, é contar um passado. Em alguns casos, é sobre as honras de um povo, é sobre as maravilhas de uma sociedade, é sobre heróis e tiranos. Em conceitos antropológicos da palavra herói, o herói de um povo não quer dizer que ele é bonzinho. Aníbal é um herói para os cartagineses, Júlio César seria um herói para os romanos, o almirante Tamandaré seria um herói para o Brasil, George Washington um herói americano. Eu sou um professor de história e eu conto a história de forma narrativa, a história como apologia, como um épico, sempre explicando que todo personagem é um herói de sua própria história e o vilão talvez em outra história. Essa é a história narrativa. É como os antigos gregos contavam as histórias. É como os antigos romanos ou os antigos escritores medievais contavam histórias. Os arautos medievais declamavam as histórias com as paixões de seus reinos. Era uma narrativa. Ainda que calcada na verdade, é a diferença de uma ficção. Só porque é verdade não quer dizer que não seja épico. Mas, na Idade Moderna, um cara chamado Augusto Comte, o fundador do positivismo, criou a história tradicional, a história positivista, em que a história tinha que ser tirada desse floreio mágico de encantar e tornar a história mais divertida e se atentar única e exclusivamente à fonte documental e aos fatos. Tem muitos canais de história que focam exclusivamente em fatos e não fazem juízo de valor, e tudo bem, porque a história como apologia também não faz juízo de valor. E, posteriormente, inspirada nas teses marxistas, socialistas, surgiu a Escola dos Análises, que afastou a história da ciência tecnocrática básica positivista e pôs mais próximo das ciências sociais, desencadeando a história como um problema. A história é feita para ver um problema do mundo real e interpretá-lo na nossa realidade. A história crítica, a história problema. Não existem mais historiadores apologéticos. Ou o historiador é positivista ou o historiador é crítico. O positivista tenta se afastar das fontes e só contar uma narrativa fria, quase como uma descrição de datas, personagens e situações específicas. E a história crítica é mais intrusiva ainda. Vê-se um problema moderno e observa-se o passado com base neste problema para tentar solucionar um problema da nossa sociedade. A melhor forma de explicar é um exemplo esculachado. Vamos fazer um pequeno exemplo. A queda de Constantinopla. O que um historiador positivista se atenta? Aos fatos e às datas. Vou emular um professor positivista que escreveria desta forma. O cerco de Constantinopla culminou na sua queda. Durou de 6 de abril a 29 de maio de 1453. O local é em Constantinopla, a atual Istambul. Os combatentes eram o Império Bizantino, junto com alguns despotados e repúblicas sereníssimas os ajudando, contra o Império Otomano. Seus líderes eram Constantino XI e Maomé II, o Conquistador. Suas forças estavam divididas em 7.000 homens para os bizantinos e 80.000 a 200.000 para os otomanos. Um cerco falhou principalmente porque um portão ficou aberto, os otomanos conseguiram entrar, tomar a cidade e assim a capital Constantinopla caiu, dando fim ao Império Romano do Oriente e criando praticamente o ápice do início do Império Otomano. Isso é uma história positivista. Eu dei dados, fatos e contei a situação. É frio, é impessoal, mas eu estou falando, eu gosto da história positivista, mas falta uma coisa que eu vou explicar daqui a pouco. Agora vamos emular um professor de história crítica ou dos análises. O que um historiador crítico vai falar nessa interpretação? A queda de Constantinopla se deu por conta das sociedades e das relações econômicas e políticas que aconteciam em Constantinopla, que quando foi encontrado com uma força externa muito mais forte, ruiu de dentro para fora. Isso aconteceu devido a crises internas da sua sociedade e o exaurimento do seu meio de produção, em que a forma de produção do sistema feudal estava sendo suplantada pelo alvorecer dos novos meios de produção, chegando na forma econômica do mercantilismo. Não se atenta muito às datas nem aos fatos, pega um ocorrido e encaixa padrões pré-desenvolvidos da academia no sistema, né? Eu, pessoalmente, acho a história crítica um porre.
Mas tem um monte de historiador de história crítica, se você quiser seguir com eles, pode seguir. Ou seja, a história positivista da era moderna e a história crítica da era contemporânea. Mas tem a história clássica, que é como os antigos gregos contavam histórias. Claro que no caso eram lendas. Ou como os trovadores e arautos medievais contavam a história. Como seria contada a queda de Constantinopla do ponto de vista de uma história narrativa? O Império Bizantino estava ruindo. Das areias do deserto, Maomé II, o Conquistador, se aproximara. Constantino o Piedoso era o último rei que resistia. O Império tinha se esfacelado, apenas Constantinopla se mantinha. Após vários conflitos internos e contra os muçulmanos, o Império se esfacelara. Na batalha final, por causa de um erro, uma porta ficou aberta e as tropas do sultão adentraram. Foi um massacre durante a cidade. Após perderem a capital, os defensores recuaram até o Palácio Imperial. E sobre aos pés do trono estava o imperador. Não se sabe exatamente como ele morreu ou o que aconteceu, mas ele fez um último discurso inflamado, lembrando de seus antepassados, como César e Augusto, mantendo uma continuidade desde o outrora caído Império Romano do Ocidente. Falando do sangue que corria em suas veias e a tradição de 1000 gerações de cristãos que se mantinham naquela terra. Dizendo que o destino do legado romano estava em jogo, e que se fosse a vontade de Deus, eles cairiam lutando. E na batalha final, aconteceu naquele fatídico dia, na madrugada de 9 de maio. Sob uma lenta agonia, Constantinopla caiu. E é isso, é a história como narrativa, é a história como uma literatura, é a verdade alinhada a uma boa história. É o que eu gosto, é como eu faço, e é como será esse canal. Se você quiser acompanhar, aqui à direita está um vídeo que eu foquei bem nesse estilo sobre o Reino das Astúrias, e aqui do outro lado, sobre a história do Império do Brasil, o Almirante Tamandaré. Obrigado, e agora que você entende a perspectiva do canal, se quiser, até a próxima!